Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de resolução de questões para o exame de ordem. Eu sou a Maria Luísa Monteiro, sou sua professora de Direito Tributário e estou aqui para te ajudar a garantir aí 5 pontinhos nessa disciplina maravilhosa que é o Direito Tributário no próximo exame de ordem. Então, vamos começar esse vídeo, a gente vai resolver hoje o 34º exame, mas antes da gente começar, eu preciso fazer alguns pedidos para vocês. O primeiro é já deixar aquele like aqui nesse vídeo para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. O segundo é dar uma passadinha aqui no meu Instagram, me seguir por lá para acompanhar um pouco mais dessa rotina pós-aprovação na OAB, de preparação para concursos e tudo mais. Também dou várias dicas de estudo e direito tributário por lá. E o terceiro, último, mas não menos importante, é mandar esse vídeo para aquele seu amigo, aquela sua amiga que também vai fazer o próximo exame de ordem e não pode perder essas dicas para mandar bem na matéria de direito tributário. Dito isso, bora começar! Como vocês vão ver, eu vou passar aqui atrás na tela as questões do 34º exame, vou ler elas com vocês e vou resolver, comentar o gabarito dessas questões. Para isso, eu tenho duas sugestões de formas que vocês podem assistir, não só o meu vídeo que é da disciplina de Direito Tributário, mas os demais vídeos de resolução de questões. A primeira delas é resolver o 34º exame como se fosse um simulado. Então, é separar um tempo, se isolar aí na sua casa, no seu cantinho de estudos e simular realmente o ambiente da prova, resolver as 80 questões e depois vir para cá para o YouTube para assistir os vídeos de resolução em sequência e entender o motivo dos acertos, o motivo dos erros e recalcular a rota, traçar novas estratégias para o dia da prova. A segunda forma que você pode fazer agora, assistindo esse vídeo junto comigo, é ir pausando o vídeo. Então, como vocês estão vendo, eu vou colocar aqui na tela as questões, vou ler com vocês, e aí você pausa o vídeo, responde. No dia da OAB, a gente tem cerca de 3 minutos para responder cada questão, então você pode calcular aí 3 minutinhos, responder a questão e depois dar play para ouvir o gabarito, para ouvir os comentários. Dito isso, bora para a resolução de questões. Município X, desejando fomentar os pequenos negócios de tinturaria e lavanderia na cidade, item 14.10 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, editou em 2018 lei ordinária que fixou a alíquota do Imposto sobre Serviços, ISS, em 1,5% sobre o preço desses serviços. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Aí a gente tem as alternativas. Vamos ler a primeira. A referida alíquota de ISS não poderia ser fixada por lei ordinária, mas sim por lei complementar municipal. Essa daqui é falsa. O ISS pode sim ter a alíquota fixada por meio de lei ordinária. Referida alíquota de ISS foi fixada sobre base de cálculo equivocada. Gente, a questão não fala nada sobre base de cálculo, então, obviamente, é falsa. Referida à alíquota de ISS não viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida em lei complementar federal, pois os serviços de tinturaria e lavanderia constituem uma das hipóteses de exceção à regra geral da alíquota mínima. Será? E a D. Referida à alíquota de ISS viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida em lei complementar federal. Pessoal, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Essa alíquota de 1,5% viola o que está disposto lá no artigo 8º da Lei Complementar 116 de 2003. O artigo 8º da Lei Complementar 116 de 2003 estabelece que a alíquota máxima, o teto do ISS estabelecido pelos municípios ou pelo Distrito Federal, pode ser de 5% e o mínimo 2%. Essa questão é decoreba. Qual então que é a alíquota máxima de ISS pode ser estabelecida pelo município? 5%. E qual que é a alíquota mínima? 2%. Isso está lá no nosso artigo 8º, como eu falei para vocês, o artigo 8º e o 8º-A. E essa questão, facinho, era só ter conhecimento da letra da lei, gabarito D. Vamos para a próxima questão. Maria recebeu de seu tio, em 2019, a posse de um automóvel de alto valor para facilitar seu transporte até a faculdade. Em 2020, o seu tio, então em 2019, ela recebeu a posse. Até aqui, nenhum tributo. Em 2020, seu tio resolveu realizar em favor de Maria a doação. Opa! Quando tem doação, tem o quê? ITC-MD. Sob condição suspensiva, vixe!
sob condição suspensiva por escritura pública. Doação com condição suspensiva. Questão interdisciplinar aqui, tinha que ter conhecimento de tributário e de direito civil, hein? O evento previsto na condição era que Maria se formasse na faculdade até o fim de 2021. Então, Maria tinha que se formar na faculdade até o fim de 2021. Contudo, ela abandona a faculdade, escoando o ano de 2021 sem que se formasse. Bom, se a condição suspensiva era que a Maria se formasse e ela não se formou, a doação não aconteceu, correto? Vamos entender um pouquinho melhor. No direito tributário, vou desenhar uma linha do tempo para vocês. A gente tem primeiro a hipótese de incidência, que é a previsão legal da incidência desse tributo. É o que está escrito lá na lei, aquela coisa em abstrato, que diz que na doação incide o imposto de transição causa-mortes e doação, o ITCMD. Essa é a hipótese de incidência, que está lá na lei. Quando a hipótese de incidência se materializa, hipótese de incidência em concreto, a gente tem o fato gerador. O fato gerador aqui seria o quê? A doação. Só que essa doação, ela tinha uma condição suspensiva. Ela só aconteceria se a Maria se formasse até o final de 2021. Com o fato gerador, a gente tem a obrigação tributária, pagar ITCMD. E aí vai ter o lançamento, e aí a gente vai ter o crédito tributário. Essa mais ou menos é uma linha do tempo do direito tributário. Se a doação tinha como condição suspensiva o evento formatura da Maria nesse prazo e a Maria não se formou, a doação não aconteceu. Se o fato gerador doação não aconteceu, não tem como existir obrigação tributária. E se não existe obrigação tributária, não temos que pagar o ITCMD. Por isso que a alternativa correta aqui era a alternativa D, que não é devido ao ITCMD, porque a doação não se tornou perfeita e acabada em virtude da ausência do implemento do evento previsto na condição. Como a Maria não se formou, a doação nunca aconteceu. E como a doação nunca aconteceu, nunca houve fato gerador e nunca haverá obrigação tributária, nem lançamento, nem crédito. Olha só que fácil. Gabarito, então, letra D. Próxima questão. Aqui também, antes da gente passar para a próxima, vamos conhecer um pouquinho da literalidade do CTN. Lá no artigo 116, a gente tem que o fato gerador ocorre quando se trata de situação jurídica, no momento em que ela esteja definitivamente constituída. Então, se a gente fala que na doação, que é uma situação, um negócio jurídico, incide o ITCMD, para que o fato gerador ocorra, se ele depende dessa doação, desse fato jurídico, é preciso que a doação esteja definitivamente constituída, seja um negócio perfeitamente acabado. E como a gente viu, como existia uma condição suspensiva, essa doação nunca foi definitivamente constituída. Justamente por isso é que o fato gerador não ocorreu. Artigo 116 do CTN, inciso 2. Nessa mesma linha, a gente tem o artigo 117 do CTN, que diz o seguinte: para os efeitos do inciso 2, ou seja, para entender que a situação está definitivamente constituída, salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos, tornam-se perfeitos e acabados. Inciso 1. Sendo suspensiva a condição desde o momento de seu implemento. Então, um negócio jurídico que tem uma condição se torna perfeito e acabado no momento que a condição vira realidade. Se a Maria se formasse em 2021, no momento de sua formatura, estaria realizado o negócio da doação. A partir daí, teríamos o fato gerador e a incidência do ITCMD. Por isso, a gente pode concluir, como não houve o implemento da condição, não pode ser reputada como perfeita e acabada, não sendo possível ser exigido o ITCMD. Como não houve implemento da condição, a doação não foi perfeita e acabada e não é possível a exigência do ITCMD, certinho? Gabarito D.
Bora então para a próxima questão. O projeto de lei ordinária municipal deseja criar tributo para custear a prestação de serviço público de iluminação das vias e logadouros públicos. É um tributo para custear o quê? A prestação do serviço público de iluminação e logadouros públicos do município Alfa. Primeira coisa, falou em custeio de iluminação pública, a gente tem que lembrar da súmula vinculante número 41. A súmula vinculante 41 diz que é inconstitucional a taxa de iluminação pública. Então, taxa para o custeio da prestação de serviço público de iluminação é inconstitucional, conforme a súmula 41, súmula vinculante 41. Se a taxa é inconstitucional, a alternativa que está escrito taxa, a gente já risca. E aí sobra pra gente duas alternativas falando sobre um tributo chamado contribuição de iluminação pública. Esse tributo aqui também é chamado de COSIP. E ele está previsto lá no artigo 149A da Constituição. O que aconteceu? O Supremo editou a súmula vinculante número 41, dizendo que é inconstitucional a taxa de iluminação pública, e foi feita logo em seguida uma emenda à Constituição que colocou aí o artigo 149A para admitir a instituição dos municípios e do Distrito Federal da contribuição de iluminação pública. E nesse artigo 149A tem uma informaçãozinha que nos auxiliaria a responder se o resto dessa questão está correta. Então, assim, ó, aqui ele fala que o projeto prevê também que o tributo será cobrado na fatura de consumo de energia elétrica. Isso aqui é o parágrafo único. Essa parte aqui é o parágrafo único desse artigo 149A. E por isso, a alternativa correta nessa questão também exigia o conhecimento da literalidade da lei, da nossa Constituição, que é que a contribuição de iluminação pública e sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. Por que disso? Justamente pela literalidade da lei. Aqui tem o artigo 149A da Constituição para vocês conhecerem, e aqui vocês veem, ó, é facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica. Essa questão estava super fácil. Todas as aulas da maioria dos cursinhos nunca deixam de falar da famosa COSIP, Contribuição de Serviço de Iluminação Pública. Próxima questão. Pequenos produtores rurais do interior do estado Alfa vendem sua produção de leite para uma indústria de laticínios localizada no município Beta do mesmo estado. Por determinação de lei do estado Alfa, fica atribuída a tal indústria a responsabilidade tributária pelo pagamento do ICMS vinculado ao fato gerador da etapa de circulação de mercadoria dos pequenos produtores rurais para a indústria, excluindo-se a responsabilidade dos contribuintes produtores rurais. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta, a afirmativa correta. Seguinte, gente. Por que isso acontece? Essa é uma questão sobre substituição tributária. A gente tem vários produtores de leite, vários produtores rurais, que vão lá e vendem a sua produção, a sua matéria-prima, para uma indústria, vamos supor, para Parmalat. Por que a lei geralmente atribui a responsabilidade tributária do fato gerador da venda para aquele que está comprando, para a indústria? Porque é muito mais fácil fiscalizar e cobrar o ICMS de do substituto do que dos diversos substituídos. Justamente por isso que as leis estaduais costumam estabelecer essa regra de substituição tributária. O que você precisaria fazer para acertar essa questão? Dentre as alternativas, a gente tem a indústria substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária regressiva, tem a mesma coisa para uma substituição progressiva, a indústria realiza um fato gerador presumido, a indústria realiza um fato gerador fictício. Essas duas a gente já descarta, porque assim, ó, o enunciado não está falando nada disso, a gente já consegue descartar. E ficamos então com a substituição tributária regressiva ou progressiva. Eu preciso conhecer algum artigo de lei para responder uma questão como essa?
Não. Tudo que você precisa é imaginar a negociação, a cadeia de produção e dar nome aos bois, saber quem é o substituído e o substituto. Então, vamos desenhar. Olha só. A gente tem aqui o produtor rural. Produtor rural. E ele vende matéria-prima para a indústria. Vamos lá, para a Parmalat. Sobre essa operação incide o ICMS, tá certo? Se está acontecendo aqui uma venda e quem está pagando é o comprador, na venda, no ICMS, a gente tem que esse aqui é o substituto, porque é ele que está pagando em nome do substituído, tá certo? E quando a gente fala de substituição tributária, a gente precisa sempre enxergar se ela é progressiva ou regressiva em favor do substituído, daquele que está sendo substituído. Se quem está sendo substituído, conforme o enunciado, são os produtores rurais, e a setinha da transação está para trás, estamos falando de uma substituição tributária regressiva. Porque o tributo está sendo cobrado após a realização do fato gerador por quem está vindo depois na cadeia de produção, pela indústria. Justamente por isso que nessa questão a alternativa correta era a alternativa A. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição regressiva para trás. Toda vez que a prova te cobrar, então, conhecimento sobre substituição tributária, faz um desenho. Encaixa quem é o substituído, quem é o substituto e com o encaixe da setinha, a direção da setinha que você fizer, você já vai saber se é uma substituição regressiva ou não. Gabarito, então, letra A. Próxima questão. José e João eram sócios da sociedade empresária XYZ Limitada entre os anos de 2017 e 2019, cada um com 50% do capital social e poderes de administração. Até aí tudo bem. O ano era 2017 e 2019, José e João sócios. Até aí tudo bem. Em janeiro de 2020, João se retira regularmente da sociedade, isso em 2020. Alienando suas cotas para Joaquim, passando este a exercer a gestão juntamente com José. Em novembro de 2021, quando João não era mais sócio, era José e Joaquim agora, certo? Que as cotas foram alienadas para ele. É ajuizada uma ação de execução fiscal contra a sociedade para cobrança de um crédito tributário relativo a um fato gerador ocorrido no ano de 2018. 2018, o João ainda era sócio, certo? No momento da citação, verifica-se que a empresa havia sido dissolvida irregularmente poucos meses antes, não possuindo mais bens. O procurador responsável pela ação decide requerer o redirecionamento da execução fiscal. Diante desse cenário e à luz do CTN, assinale a afirmativa correta. Essa questão foi a questão mais difícil do 34º Exame de Ordem na matéria de Direito Tributário, porque ele exigia conhecimento de jurisprudência do STJ. Sobre esse tema, a gente tem uma jurisprudência um pouco parecida, que é a súmula 435 do STJ, mas esse tema em específico eram os temas 962 e 981 do STJ, que diz o seguinte: quando a gente está falando de uma dissolução irregular, eu vou até pintar aqui com marca-texto, com uma dissolução irregular de sociedade, é admitido o redirecionamento para a pessoa dos sócios. Isso é pacífico, está lá na súmula 435 do STJ. Se tratando então de dissolução irregular, é admissível o direcionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio que exerce a administração dessa sociedade. A grande questão aqui
é que está sendo cobrado um crédito tributário relativo a um fato gerador do ano de 2018. E na época de 2018, os sócios eram José e João. Porém, a jurisprudência do STJ, e é isso que o aluno precisava saber para responder essa questão, diz que é admitido o redirecionamento para aqueles que eram sócios administradores no momento não do fato gerador do tributo que está sendo cobrado, mas no momento da dissolução irregular. E é justamente por isso que a alternativa correta nessa questão era a alternativa D. Apenas José e Joaquim respondem pessoalmente em caso de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular. Por quê? Por mais que o João tenha se retirado da sociedade ele se retirou da sociedade de maneira regular, mas ele era sócio no momento do fato gerador do tributo que está sendo cobrado, ele se retirou da sociedade regularmente. Tá tudo certo. Ele transferiu as cotas para o Joaquim. José e Joaquim, então, vão responder por quê? Porque a regra é que o redirecionamento seja feito para aqueles que eram sócios administradores no momento da coisa errada. E a coisa errada, mais errada de todas, não é nem a dívida tributária, é a dissolução irregular da sociedade. Tá certo? Essa era a questão mais difícil, monstro de 7 cabeças dessa prova do 34º exame, que exigia conhecimentos de jurisprudência do STJ. Mas vocês podem ver, uma vez que você entende o raciocínio, não é quem era sócio na data do fato gerador, é quem é sócio no momento da dissolução irregular. Tudo fica mais fácil. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nossa aula. Tô muito, muito, muito feliz de ter a oportunidade de ajudar vocês a garantir aí 5 pontinhos nessa matéria tão bacana que é o direito tributário. Desejo a vocês um excelente exame, que dê tudo certo. E em breve a gente se encontra aí na segunda fase também do direito tributário. Até a próxima aula. Tchau, tchau!